vamos, assim, acalmar nossa mente e o nosso coração, elevar nossa mente até o alto, para falar com nosso Pai que estais nos céus. E agradecer, em primeiro lugar, pela grande oportunidade da vida e todo o universo. Agradecer, meu Deus, pelos meus amigos, pela tua presença, pela presença dos nossos amigos espirituais, a quem neste momento convidamos a presença de cada um. Jesus, a tua presença é importante neste momento, junto com a nossa Mãe Santíssima e todos os nossos bons irmãos, mentores e trabalhadores da Seara GPEC. Obrigada, meu Deus, por mais uma doutrinária, que possamos assimilar todas as palavras da melhor forma possível, soada e inspirada pelo nosso irmão Robson, que neste momento, que seja orientado pelos nossos irmãos maior. Muito obrigada, meu Deus, por esta oportunidade. Muito obrigada, meu Deus, pela presença de todos. Pela presença daqueles que não estão no momento, Senhor, mas vamos vibrar. Vamos vibrar por aqueles que estão em um leito de hospital, que estão nos seus lares perante essa quarentena. Que todos possam se acalmar, se tranquilizar. E vamos mais uma doutrinária do Grupo Espírita Paz e Caridade. Continua conosco, Senhor. É o que te pedimos, sempre. Amém. Tá, então, a palavra para o nosso irmão Robson, cujo tema de hoje é um tema muito interessante, que é um olhar amoroso sobre o mal do outro. Robson, seja bem-vindo, meu irmão, e a palavra é sua. Obrigado, Neuza. Boa noite a todos, muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Mais uma vez eu quero agradecer ao Grupo Espírita Paz e Caridade de Lauro de Freitas pelo convite que me foi feito para estar aqui com vocês hoje participando desta reflexão temática da noite de hoje, que é, conforme disse Neuza, um olhar amoroso sobre o mal do outro. E é um tema bem desafiador, considerando que raramente, quase nunca, nós temos esse olhar amoroso para o mal do outro, conforme nós veremos a partir das reflexões propostas pelo psicólogo espírita Adenal Novaes, que de alguma sorte é bem conhecido no movimento espírita de Salvador, da Bahia e, por que não dizer, do Brasil, e que ele, no seu livro Espiritismo e Família, ele veio nos fazer essa proposta de nós repensarmos a nossa atitude, o nosso olhar em relação ao mal do outro. E na medida em que nós estendemos esta visão, nós passamos a compreender, conforme disse Jesus, que devemos cada vez mais exercitar a atitude de misericórdia, de perdão, de compreensão para com os erros alheios. Porque, conforme ele também dissera, atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecados. Então, a partir dessa proposta, o Adenal ele vai nos fazer algumas considerações a partir dessa mensagem, um olhar amoroso sobre o mal do outro. E é interessante que nesse livro citado, Espiritismo e Família, é justamente a mensagem de número 2. E que eu trouxe algumas dessas passagens da mensagem
para que nós possamos refletir e fazer algumas considerações a partir de então. Então ele começa dizendo assim: o olhar moral enviesado sobre o mundo pode nos afastar da visão de totalidade da percepção do significado espiritual pleno da vida. Olha que coisa interessante ele aborda já no início dessa mensagem. Que esse olhar moral enviesado sobre o mundo pode nos afastar da visão de totalidade e da percepção do significado espiritual pleno da vida. Porquanto, tudo quanto nós passamos ou vivenciamos está diretamente ligado a esse plano espiritual que muitas vezes nos foge o entendimento. E se eu não tenho essa visão para além do fato, do conflito, da situação, eu tenderei a me comportar como aquele que está sempre julgando, condenando, maldizendo, criando uma diferença e uma indiferença em relação àquele que passa por aquela problemática, por aquela situação. Porque ele vai considerar, nesse olhar enviesado, que aquele que passa pelo conflito, pelo suposto mal, é aquele que traz consigo as suas limitações e as suas dificuldades reencarnatórias, que assim como eles, nós também assim os temos. E assim como nós precisamos da compreensão, da abnegação, do perdão dos outros para com as nossas deficiências morais, igualmente nós devemos ter para com esses nossos irmãos, uma vez que nós estamos todos em processo de aprendizado e de convivência em relação às leis de Deus. Mas dando seguimento, ele ainda diz assim: tanto quanto o olhar pesado e pecaminoso que se tenha contribuem para o atraso moral do planeta. Nesse particular, a gente pode realmente comprovar que o fato de ainda nos encontrarmos na condição primária de um mundo de provas e de expiações, dentre muitas outras coisas, dentre estas, a questão evolutiva, moral, é a maneira como nós nos comportamos, analisamos essas questões que as outras pessoas vivenciam. O atraso moral do planeta em decorrência também desse olhar que nós temos para com as situações pelas quais nós vivemos. E como nós estamos em um planeta para reaprender, para nos reeducarmos quanto à nossa postura, nós precisamos compreender que todos nos encontramos dentro de um hospital e, como tal, somos todos doentes e necessitados da ajuda e do medicamento. E na medida em que nós nos apoiamos, na medida em que nós nos ajudamos, nós aceleramos a nossa cura e, consequentemente, nós estaremos contribuindo para que o planeta se eleve na sua categoria de um mundo ainda inferior do ponto de vista moral, como igualmente do ponto de vista da vivência das experiências pelas quais nós ainda nos encontramos. Nesse ponto, me fez lembrar uma pergunta do Livro dos Espíritos, a de número 629, quando Kardec vai tratar no capítulo 3, no capítulo 1, a respeito das leis naturais ou divinas, e especificamente no quesito em que ele vai tratar sobre o bem e o mal. E a pergunta que ele vai fazer é exatamente esta: que definição se pode dar da moral? Considerando que o autor da mensagem inicia justamente falando desse olhar e dessa visão que precisamos em relação às deficiências do outro. Ao que os espíritos disseram a Kardec: a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal, ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque, então, ele observa a lei de Deus.
Nesse ponto, a gente também precisa considerar que, pelo nosso estágio evolutivo, nós estamos muito distanciados dessa consciência do que é o bem, até mesmo do que é o mal. Porquanto, aquilo que para nós pode ser considerado como mal, para Deus talvez não seja. E aquilo que para nós pode ser visto como bem, para Deus talvez igualmente não seja. Porque tudo vai depender do olhar ampliado que temos em relação às leis de Deus. Até mesmo no nosso processo de aprendizado, nós vemos isso comumente. Hoje, aquilo que nós consideramos como certo, como possível, amanhã, pelo estender dessa visão, desse olhar diferenciado daquele que eu tinha anteriormente para aquela mesma situação, nós vemos que já não era tão bom quanto nós imaginávamos. Ou, igualmente, o mal que antes nós assim rotulávamos, hoje nós vemos que foi um bem. Porque na medida em que nós evoluímos, na medida em que nós ampliamos a nossa consciência de dever e de uma percepção em relação à lei de Deus, nos faculta a possibilidade de ampliação, de entendimento e de nos colocarmos diferentemente de até então em relação à problemática e à dor do outro. Mas, dando seguimento, ele ainda considera: nem sempre nosso estado de espírito permite-nos a percepção desejada quando observamos as atitudes humanas. Porque aí entra o fator emocional, psicológico, afetivo, vai depender do nosso estágio de consciência adormecida ou desperta, de termos ou não passado por aquela problemática. Porque hoje aquilo que eu condeno, amanhã, caso eu venha vivenciar essa mesma situação, passar por ela, o meu olhar se diferencia em relação àqueles que antes eu julgava, porque nas entrelinhas da mensagem, o que sobrepõe é o olhar julgador que nós temos para com as atitudes e os comportamentos alheios, nós já não temos mais. Então, nem sempre o nosso estado de espírito, naquele momento, vai nos permitir uma percepção desejada, consciente, amadurecida do ponto de vista psicológico e emocional, quando observamos as atitudes humanas. Principalmente se nós não passamos por aquela situação que hoje eu reprovo, que hoje eu condeno. Mais adiante, ele considera, ainda no mesmo parágrafo, quando nos detemos na análise, por exemplo, de um vício de alguém e o fazemos de uma perspectiva moralista, vendo-o como mal em si, desconectado da totalidade existencial do indivíduo, poderemos atingir somente a superficialidade do problema. E isso também é fato e muito comum no nosso dia a dia. Porque nós temos uma visão quase sempre imediatista das coisas. E dentro desse olhar moralista, julgador, condenador, nós tendemos a crucificar a pessoa, condenando e já estabelecendo a pena. Imaginemos se Deus assim o fizesse para com nós mesmos, quando das nossas deficiências e com os nossos erros. Por esta razão, e sabiamente, Jesus propôs que nós pagássemos o mal com o bem, embora hoje ainda não seja possível por conta da nossa maturidade espiritual. Mas dia virá em que nós assim também agiremos. Então, enquanto nós temos para com o vício de alguém essa perspectiva moralista e não estendendo o olhar para um fator que é importante, que é o espiritual, a gente vai sempre ver as coisas pela superficialidade da problemática. Porque todos sabemos que somos espíritos em um processo de aprendizado e que carregamos conosco as nossas deficiências morais, os nossos vícios, as nossas defecções, os nossos erros, e que estamos aqui hoje nessa encarnação no sentido de nos reeducarmos. E nem sempre nós temos esse estímulo, essa força, essa disciplina para vencermos os nossos vícios de outrora.
que na maioria das vezes, por uma questão de gênero de provas, nós estamos apenas recapitulando aquela lição de ontem, ou vivendo aquele vício para superá-lo. E quando eu não tenho essa força moral, essa vontade de mudar e não encontro no meio no qual fui colocado as condições necessárias para me apoiar nesse projeto, eu muitas vezes não consigo superar aquela deficiência que já poderia. Nesse sentido, eu capitulo, eu nego a possibilidade de vencimento e continuo tal qual antes, quando não, mais comprometido com a lei. Daí porque renascemos para superarmos determinados vícios e determinados comportamentos, mas que não conseguimos. E aí nos deixamos levar por aquela tendência, por aquele comportamento equivocado e reforçamos o padrão. Quando poderíamos sair melhores e assim não o fizemos. E aí me faz lembrar aqui agora o que disse certa feita André Luiz em um dos seus livros da sua série, que ele vai dizer, raros são aqueles que chegam no mundo espiritual na condição de completista, que são aqueles espíritos que fizeram a sua programação reencarnatória, que reencarnaram e que cumpriram fielmente com aquilo que estava proposto dentro das bases daquela sua reencarnação. Voltam muito mais acumpliciado com o mal e com o erro do que quando saíram do mundo espiritual. Precisando de novas reencarnações e de experiências mais difíceis, muitas vezes na condição da expiação, para poder aprender pela dor e pelo sofrimento a necessidade de viver dentro do caminho proposto por Deus e que são estabelecidas pelas suas leis. Porquanto, voltando à resposta da questão 629, o homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. E aí eu perguntaria a todos vocês que estão presentes na sala, quem de nós, de fato, cumpre com todos esses regulamentos estabelecidos pela lei de Deus? Porque se nós fizéssemos desta forma, certamente nós não estaríamos em um planeta como o nosso. Não estaríamos estagiando ainda em uma condição de espíritos imperfeitos, de um espírito sofredor, limitados nas suas condições. Estaríamos em planos e mundos mais adiantados. Talvez, quem sabe, pelo esforço, pela disciplina, quiçá em um mundo de regeneração. Mas o nosso mundo ainda é de provas e de expiações. Para um contingente elevado, mais para expiação do que para a prova. E mesmo na prova, nós não conseguimos sublimar para torná-la uma missão. Porque a minha prova, considerando esse olhar que eu tenha para mim mesmo e para o erro, o vício do outro, pode se elevar à categoria de uma missão. Porque eu me esforcei para multiplicar os meus talentos da tolerância, da compreensão, da indulgência, do perdão, da misericórdia e tudo quanto Jesus nos ensinou. Mas dando seguimento, ele ainda considera, além da consideração do vício, que é considerado como mal, e ele põe esse mal entre aspas, a qualidade evolutiva do espírito que a ele se escraviza e que sempre o faz por razões não alcançáveis imediatamente. Porque, como já diz o cantor, cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. Somente quem passa pela situação é que compreende a própria limitação e o esforço que muitas vezes se faz para vencer o vício e que nem sempre consegue. E se eu não tenho essa atitude de indulgência, de compreensão, esse olhar moralista, enviesado, indiferenciado e julgador vão estar sempre presentes quando do meu julgamento em relação
ao outro. Daí disse Jesus, não julgueis para não serdes julgados. E com a mesma medida em que medirdes, serás medido. E nesse ponto, a gente precisa considerar. Seja bem-vindo, viu, querido Elber? Estou te vendo aqui na telinha. Ele ainda vai considerar o seguinte, vejamos. Por ele mesmo ou por qualquer pessoa que se debruce na reflexão do conflito, por mais especialista que seja em entender os problemas humanos. E hoje, naquela ideia da transferência, nós temos uma tendência de recorrer aos terapeutas, aos espíritos, aos psicólogos, a fim de que eles resolvam a minha problemática, que me dê o caminho, o roteiro, para que eu vença o meu mal. E nem sempre a gente consegue, mesmo tendo o manual, mesmo tendo todo o caminho a ser feito, nem sempre nós conseguimos, porque tem um fator que é espiritual. Esse vício, essa defecção moral, eu já carrego de muitas reencarnações. Daí porque Deus ele é misericordioso, bom, e compreende as nossas limitações, é que ele nos permite que voltemos tantas vezes nos seja possível para refazermos o caminho. Daí ele nos aquinhoar com livre-arbítrio. Que é a possibilidade de nós escolhermos. Porque esse movimento de ascensão tem que ser consciente, tem que ser pessoal, tem que ser do enfrentamento, da renúncia, da coragem de viver a si mesmo. Porque se você não o faz, muito difícil, raramente, você vai conseguir vencer essa sua problemática. Então, a nossa postura deve ser, sobretudo, de indulgência, de compreensão, porque a gente não sabe até que ponto não passamos por aquele mesmo vício que hoje eu condeno, e não é garantia de que amanhã eu não possa vir passar por ele. Então, a minha atitude deve ser de misericórdia, de compaixão. Isso não significa dizer que nós devamos ser coniventes com o erro e com os limites das pessoas. Daí porque Jesus veio nos ensinar, naquela famosa passagem conhecida de todos, certamente, da mulher em praça pública, em que ele vai advogar por ela, trazendo para o espelhamento daqueles que queriam apedrejá-la a seguinte reflexão: atire a primeira pedra aquele que estivesse sem pecado. Aquele que não cometeu o adultério, o crime, a maledicência, que a traição e tudo quanto ainda fazem parte do ponto de vista dos vícios, e Kardec vai trabalhar isso bem também no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, quando ele trata da perfeição moral. E o primeiro subitem desse capítulo refere-se às virtudes e aos vícios. Nós ainda temos muito mais de vícios do que de virtudes. Mas as poucas virtudes que nós já temos, podemos utilizá-las como recurso para o nosso crescimento espiritual. Mas ainda segue dizendo, devemos lembrar que o ser humano é individual e coletivo ao mesmo tempo. Eu achei essa passagem muito interessante, merecedora de um destaque a mais. Devemos lembrar, repetindo, que o ser humano é individual e coletivo ao mesmo tempo. Isto é, ele age por livre-arbítrio e motivação própria, mas também pela influência que recebe, seja do seu meio ambiente ou pelas interferências espirituais. E aí me faz lembrar aqui agora aquela outra passagem do Evangelho em que o pai desesperado procura Jesus depois de ter pedido ajuda aos seus discípulos para curar o seu filho, que ora caía na água e ora caía no fogo. E nenhum deles, dos discípulos, conseguiu resolver a problemática.
E Jesus diz assim, ó raça depravada e incrédula, até quando estarei entre vós? Traze-me cá o menino. E quando o menino lhe é apresentado, ele percebe que ali tinha muitas influências espirituais, ou como diríamos, uma legião, que o fazia ter aquele comportamento. E Jesus, pela sua força moral, na palavra, na atitude, no olhar, expulsou aqueles demônios considerados à época. E o menino ficou curado. O meio propiciou também aquela atitude, como vemos hoje no nosso ambiente familiar, que por falta de uma estrutura familiar equilibrada, harmonizada, espiritualizada, deixa de ter esse olhar de misericórdia, de amorosidade para com o mal dos outros. Porque a gente tende a julgar e apontar o dedo, esquecidos muitas vezes que tem três voltados para nós, dizendo, assim como ele é pecador, tu também o és. Também tem erros. É porque a gente não se lembra. Deus é tão misericordioso que permitiu que nós esquecêssemos o nosso passado para recomeçarmos em uma nova página, em um novo capítulo. Mas a gente fica como que psiquicamente preso às nossas sombras, preso ao nosso passado espiritual e, por extensão, projetamos para o outro aquilo que nós sabemos que não temos coragem de fazer conosco mesmo, que é o movimento de mudança, de ascensão, de verticalidade, de transformação, de moralização, de vivência das leis de Deus, e com isso nos consumimos com os nossos pecados e com os pecados dos outros. Ou então, não fazemos porque tememos a Deus, com medo de sermos punidos e amaldiçoados, de sermos julgados e condenados. Não fazemos, mas ficamos apontando o erro e os equívocos dos outros que fazem. E aí tem xingamento, tem reclamação, tem uma série de comportamentos que reforçam aquele esforço e aquele desejo do indivíduo de se melhorar. Às vezes ele tem até uma boa intenção, é verdade, mas não tem extratos morais para superar. E se ele não encontra isso na família e no meio social, gênero de prova, no qual ele foi inserido, ele dificilmente vai conseguir superar as suas deficiências. Sem contar, e vimos pela leitura, essas interferências espirituais. Então é preciso colocar ele dentro daquela proteção, sem ser conivente, sem passar a mão pela cabeça. O autor Adenal Novaes vai se referir também a isso, mas precisamos compreender que talvez nessa encarnação ele esteja apenas para se preparar, tal qual um bom atleta, desportista, para quem sabe em uma outra competição, reencarnação, ele consiga vencer a prova. Porque esta que eu carrego comigo, eu particularmente falando, já trago há pelo menos 5 ou 6 reencarnações. E se vocês me perguntarem quando é que eu comecei com esse vício, com essa deficiência moral, não me lembro e não saberia dizer. Mas ele ainda vai considerar, já no final do parágrafo, tudo se conecta, observem, tudo se conecta, passado, presente e expectativas futuras para que um comportamento tão complexo como um vício se instale. E aí eu não estou falando desse ou daquele vício, mas de todo o comportamento que a gente rotule como mal e que nos afasta da lei de Deus. Porque na questão 630, a seguinte, Kardec questiona como distinguir, ou se pode distinguir o bem do mal. Ao que os espíritos também disseram a Kardec. O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. E o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir esta mesma lei. Aí eu pergunto a vocês e a mim mesmo. Nós, de um modo geral, diante das situações da vida,
nós nos conformamos com a lei de Deus, como sendo muitas vezes uma necessidade do aprendizado, da vivência para a superação, ou nós infringimos essa lei por conta do nosso livre-arbítrio. E a gente paga para ver. E nesse pagar para ver, a gente assume maiores débitos para com a lei. Ou não fazemos, tal qual dissera certa feita Emmanuel, que o santo de hoje foi o pecador de ontem que tomou para si a responsabilidade de subir a montanha dos seus erros, dos seus equívocos, de se autossuperar, vencendo as suas deficiências morais, a ponto de não precisar mais retroagir do ponto de vista da reencarnação. Mas seguindo, ele ainda vai considerar: nossa visão não se deve limitar a estabelecer o que é bem e o que é mal, e a partir daí determinar qual é o tratamento para o mal. Porque também é comum, principalmente no meio familiar, quando a gente tende a reforçar o padrão do outro equivocado, a gente quer que o outro se cure. Mas a gente não diz como, nem faz o caminho com o outro. Apenas diz: faça isso, procure isso. Mas a gente não caminha com ele. E Jesus sabiamente propôs: quando alguém te convidar a caminhar 1000 passos, caminha com ele mais 1000. Se alguém lhe pede a túnica, dá-lhe também a capa. E se alguém ainda lhe bater em uma face, apresenta-lhe também a outra. Ou seja, deveríamos pagar o bem, o mal com o bem. Sermos benevolentes para com os erros alheios, indulgentes para com o mal e perdão das ofensas. Algo que a gente não trabalha. Então, nossa visão não se deve limitar a estabelecer o que é bem e o que é mal, e a partir daí determinar o tratamento para esse mal. Estaria sendo, diz Adenauer, utilizado com uma finalidade muito aquém de suas possibilidades transformadoras. Porque quando ele traz esse ponto, ele se refere ao Evangelho. No sentido, o Evangelho, utilizado apenas com esta finalidade de apontar o que é certo e o que é errado, e estabelecer o julgamento, é uma visão limitada, bem aquém das possibilidades transformadoras que o Evangelho nos propõe. Porque a boa notícia é a notícia que que foi trazida por Jesus para a transformação da humanidade, para o nosso progresso moral, para o encontro com a nossa condição de deuses, de luminescentes. E Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo quanto eu fiz e muito mais. Porque no parágrafo seguinte ele vai considerar o Evangelho, nesses casos, será utilizado como uma camisa de força, tal como nós fazemos. Ah, você está passando por isso porque na outra vida você cometeu isso e aquilo. A gente pune, a gente massacra. Ou então nós dizemos assim, pegamos a Bíblia, para quem é devoto da Bíblia, e dizemos assim: Deus está lhe punindo, lhe castigando pelo erro que você cometeu. Está vendo? Você está passando pelo que você está passando, porque Deus está lhe castigando. Isso é culpa da sua encarnação passada, quando você também matou, quando você cometeu adultério, fez isso e aquilo. Mas a atitude de indulgência, de perdão, de misericórdia, isso raramente a gente faz. Que nesse caso ele também vai propor, que é a postura do silêncio, da piedade, da obediência, da compreensão. E reforço, não necessariamente da conivência. O Evangelho, nesses casos, será utilizado como uma camisa de força. Os limites ao ser humano são necessários, mas não se devem constituir em uma prisão que o impeça de avançar no conhecimento de si mesmo e na sua ascensão espiritual.
Nesse ponto, e graças a Deus, nós temos a doutrina espírita, que nos possibilita essa compreensão para além da situação momentânea, sem sermos coniventes com o erro e com o mal. Mas entendendo a problemática daquele ser que eu trago em família ou próximo a mim, como atendente, como espírita, como cristão, homem de bem, e vou estimulá-lo para superar no conhecimento das verdades libertadoras. Ele ainda pondera: aqueles que se constituem em intérpretes das claridades do Evangelho devem buscar evitar se transformarem em profetas do Apocalipse. E nesses dias de pandemia, é o que mais nós vemos: profetas do Apocalipse, para que não lhe embace a luminosidade que deve conduzir o ser humano à felicidade. Ou como diria o Cristo, falsos profetas. Porque passa o medicamento, mas não toma para si. Percebem? Então, essa atitude a gente precisa compreender, porque estaríamos embaçando, limitando aquele ser que vive do vício moral, do vício físico, a essa transformação a partir do contato da sua luminosidade, porque todos trazemos recursos potenciais de mudança. E é nesse ponto que Deus investe em nós. Ele não quer saber do nosso passado, do que fizemos, porque se não fosse assim, ele deixaria claro. Ele nos apresentaria tal qual, mas nos dará a oportunidade para começarmos de novo e fazermos diferentes com as escolhas que já podemos fazer. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E quanto mais esclarecido quanto à lei, melhor será as nossas escolhas. E aí eu me lembro, como reforço de Paulo de Tarso, quando disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. As advertências são válidas e preciosas, continua o texto, visto que alertam aos menos avisados quanto às consequências de seus equívocos. E isso nós podemos fazer. Porém, são igualmente necessárias propostas de aplicabilidade na vida material e em suas rotinas para que não se pregue atitudes exequíveis apenas de um mundo imaginário ou que se situe no além. Ou seja, façamos um planejamento homeopático, passo a passo, e vejamos a evolução do paciente, tal qual ocorre quando nós estamos doentes, sendo medicamentado pelo profissional da saúde. Que ele vai passar doses homeopáticas dentro de determinados períodos para que os efeitos possam ser sentidos pouco a pouco no corpo físico. E com isso o paciente se reequilibre e volte à sua condição normal. O vício, continua Adenauer, o erro ou mesmo alguma atitude inadequada, e aí rapidamente um parêntese para reforçar. Quantos de nós vivemos na culpa por conta desta atitude inadequada que tivemos ontem, quando não hoje ainda? Devem ser considerados como parte de um contexto psíquico maior do que sua ocorrência. Não olhe em si o fato, estenda o olhar para uma problemática psíquica e espiritual. Fica mais fácil da gente encontrar o melhor caminho para a solução do problema. O combate a eles não se deve limitar a advertências punitivas, mas também se estender a levar o indivíduo à reflexão sobre os motivos que levaram a que se instalassem em sua personalidade. Aí uma boa conversa, uma boa terapia, um bom aconselhamento na casa espírita, uma conversa fraterna entre pais e filhos, entre amigos, entre marido, mulher,
tudo isso pode favorecer a esse despertar da consciência, embora entendendo que nem sempre os resultados virão de imediato. Que ele identifique o sistema de valores que o leva a classificar suas atitudes como erros. Porque não existem erros hoje dentro da psicologia cognitiva, dentro da psicologia educativa. Existem tentativas de acertos. E é com esse olhar que Deus julga, avalia, daí deixa eu ver se eu me lembro o termo, as atitudes que ele faz, né, que vai minorar ou que vai reforçar aquela ação. As agravantes e as atenuantes. Deus tem esse olhar dos agravantes, das atenuantes. Porque ele percebe que foi uma tentativa de se acertar. E toda a nossa atitude, por incrível que pareça, é nenhuma tentativa de dar certo. Quer você acredite que pode, quer você acredite que não pode, você está certo. Então a gente precisa entender sobre esse viés, esse olhar não enviesado, para encontrar a melhor terapêutica e o melhor planejamento para a cura desse indivíduo. A profilaxia, finalizando, já entrando nos finalmente, dos desequilíbrios humanos ou daquilo que o torna infeliz e que gera ausência de paz, inicia-se na medida em que ele desperta para se questionar. Que ele sente a necessidade do porquê e do para quê. Do entender a lógica e a dinâmica pelo qual ele passa hoje na vida. E aí ele vai sair daquela postura de vítima, de condenação, daquela ideia de que Deus está ali punindo, para entender que ele é o autor da sua própria dor, do seu próprio sofrimento. E será ele aquele que igualmente vai fazer os passos e os caminhos para se auto-superar. Propor medidas comportamentais para resolver aqueles desequilíbrios é como pular ou saltar um degrau importante da escada natural de crescimento espiritual do ser. Ou seja, nada passa de forma abrupta. Cada passo deve ser dado que vai enrijecendo, fortalecendo o indivíduo, até que ele vai se sentindo cada vez mais capaz de dar novos saltos, novos voos. E aí ele entra já na parte final dizendo que se curem os males, mas que se questione a si mesmo. A gente normalmente quer o remédio para curar a dor, mas não se pergunta qual é a necessidade da dor hoje na minha experiência de vida. Qual é o sintoma, qual é o aprendizado que eu estou passando com essa experiência conflitiva. E sempre entender que todas elas, mesmo quando eu as extrago de outras encarnações, foram derivadas, construídas por mim mesmo. Que se curem os males, mas que se questione a si mesmo. Essa parte somente quando estamos devidamente amadurecidos ou nessa busca interior pelo autodescobrimento de nós mesmos. E que hoje a série psicológica de Joana de Ângeles nos brinda a partir desses questionamentos. Nesse sentido, o conselho do Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 14, é fundamental ser repensado. Vós sois luz do mundo, brilhai a vossa luz. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Portanto, ele então diz, aquele que tem luz suficiente para iluminar os equívocos alheios, deve possuí-la para apontar caminhos exequíveis com o fim de transformá-los em virtudes a partir de seu próprio exemplo. Depende de mim me iluminar para poder me tornar um poste, como disse Chico Adivaldo, em que nós encontramos essa citação no filme Divaldo, Mensageiro da Paz, quando este Divaldo queria ficar junto de Chico para sempre.
E ele vai dizer, Chico, nós somos postes, não podemos ficar juntos. É preciso que nós iluminemos o maior número de pessoas. Porque Divaldo fez um movimento de autoiluminação. E tal qual Divaldo, eu também, e vocês que nos ouvem, que nos assiste, e todos nós que nos dizemos espíritas. Porque o verdadeiro espírita reconhece-se, ou o verdadeiro cristão, pelo esforço que faz em tomar as suas próprias paixões, ou as suas más paixões. Reconhece as suas deficiências morais. Sabe que as tem, mas não fica como aquele que apenas lamenta e chora. Jesus foi enfático ao dizer na sua bem-aventurança: bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Mas é o triste, é o que chora dentro de uma resignação ativa, e não naquela da lamentação, da murmúria, da vitimização, do coitadinho e da transferência de responsabilidade. Sejamos nós os exemplos para aqueles que queiram nos seguir. O Cristo, ele ainda considera, propôs que o curador se cure. Eu não posso querer curar alguém se antes não fiz um movimento de cura. É o que vai dizer Carl Gustav Jung. Você só consegue levar alguém até onde você conseguiu chegar. Ou ainda o próprio Cristo, quando ele vai nos propor que nós façamos movimento antes da cura para poder, então, estender a cura àqueles que precisam desta cura. Isto é, que sua fala seja também e principalmente dirigida a si mesmo. Que o seu falar seja sim, sim, não, não. Seu exemplo pessoal é a verdadeira mensagem que passa, tendo como base o que assimilou da original. A doutrina espírita, nesse sentido também, ela nos consubstancia de elementos fortalecedores para o entendimento desta realidade. E ele então traz à família, o Evangelho e a família, um olhar amoroso para o mal dos outros. Em uma família, seus membros devem buscar aplicar o que pregam e aquilo que acreditam. Tão raro nos nossos dias, podemos assim dizer. Pelo menos para a maioria das famílias. Se assim fizessem, não viveriam tão atordoadas, tão em conflitos, em separatividade, como vemos nos nossos dias. Quando não se sintam em condições de fazê-lo, devem pedir ajuda aos outros membros, a fim de que todos compartilhem de problemas que pertencem a todos. Se o problema está dentro da minha casa, é sinal que eu tenho parte de responsabilidade com aquele problema. Eu posso até não ser o culpado, o responsável maior, mas o fato de estar em família, na convivência, significa dizer que eu sou corresponsável. E que eu posso, mediante a luz que eu já tenho, de contribuir em favor do equilíbrio, da paz, da harmonia. Se você não pode dizer nada ou ajudar, pelo menos silencie e ora e confie em Deus. Mas você pode ser o exemplo da mudança para aquelas pessoas. E é o que a doutrina espírita nos convida a sermos. Omitir os problemas àqueles que podem ajudar é demonstração de insegurança, de orgulho, de vaidade, de medo. Em alguns casos, ele ainda considera, é compreensível que certos problemas possam ser omitidos a fim de não expor terceiros, claro, entre o bom senso e o equilíbrio. Não precisamos viver dentro daquela ideia de que eu vivo com a verdade, eu digo a verdade a todo momento, a quem quer que seja. E às vezes a gente não entende que aquela pessoa não está no nível de entender e compreender a verdade.
Porém, deve-se buscar a participação de todo o grupo na solução e discussão de problemas comuns, inclusive das crianças, para que comecem logo cedo a entender a vida. Até porque não são crianças, são espíritos que têm o seu caminho, a sua experiência, e que precisamos, desde cedo, dotá-los desse conhecimento espiritual, dessa unicidade, para que cada um dê a parte que lhe cabe dentro desse conceito da harmonia e do equilíbrio. Finalizando a mensagem, ele vai então considerar. A fala do Cristo demonstra segurança e autoconfiança em si mesmo. Microfone, Robson. Robson, microfone. Microfone, Robson. Nossas responsabilidades em família. Conseguiram ouvir essa parte? Não. Não, né? É porque o telefone tocou, eu acho que cortou. Então, nós, finalizando, ele diz assim, devemos, à semelhança do Cristo, colocar em família o que ali estamos fazendo. Devemos ter equilíbrio e autodeterminação suficientes para assumir nossas responsabilidades em família. E assim, o autor da mensagem, um olhar amoroso para o mal dos outros, encerra no seu livro o Evangelho, Evangelho e Família. Quero agradecer a todos, antes da minha finalização. Não sei se tem perguntas, eu não sei, Neuza, como é que fica, a gente ainda tem um tempinho, mas gostaria de também dar um aviso. Fique à vontade, você conduz agora. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, ainda temos um tempinho. É só acionar o microfone. Fique à vontade, que eu acho que o tempo aqui também é curto, né? Ou a gente não tem tempo. Eu gosto quando não tem tempo. É, né? Bom, eu acho que não tem, né? Então, Robson, meu amigo, querido irmão, muito obrigada pelo convite, né? Pela sua mensagem. Espero logo, logo estar conosco de novo. E só lembrando que a nossa próxima doutrinária, sábado, é o dia 6, é com Flávio Santos. Deixa eu ver o tema, deixa eu ver se eu tenho aqui por perto. Flávio. Não tenho aqui por perto. Não lembro o tema, mas é Flávio Santos. Eu coloco, peço Carlos, ou eu coloco no grupo o próximo tema. Então, muito obrigada a você, mais uma vez, a todos. E eu vou pedir a dona Lúcia... Neuza, deixa eu só fazer uma rápida propaganda aqui. Por favor, me permita Sim, 2 minutos, não mais. Considerando que nós estamos finalizando e vamos entrar na prece, inicialmente eu quero agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui também, de volta ao GPEC. Já tive a oportunidade de 2 ou 3 vezes estar fisicamente lá na casa, no grupo, em Lauro de Freitas, e hoje pela primeira vez virtualmente. Agradecer a Neuza e a Carlos pelo convite que foi feito. E queria convidá-los igualmente a conhecerem o nosso canal e as nossas redes sociais, que chama-se Roteiro Espírita. Para quem não sabe ainda, nós temos um canal no YouTube, Roteiro Espírita, onde nós postamos as nossas palestras. Provavelmente essa também vai estar, eu vou pegar a gravação, vou colocar no Roteiro Espírita, no YouTube, que é Roteiro Espírita sem o acento no I, e que nós divulgamos os nossos trabalhos. No Facebook, nós temos também a nossa página, que é roteirespírita.18 no Facebook. Vocês podem fazer a solicitação e vocês recebem
as nossas postagens. Eu coloquei até a de hoje, alguns companheiros nossos que estão lá, viram a postagem, estão presentes na sala. No Instagram, amanhã farei uma palestra no Instagram, às 19h30, e o endereço é @roteiroespírita18. E aí eu convido a vocês a estarem conosco, trabalhando uma mensagem de Emmanuel. E no Twitter, @Roteiro Espírita. Ou seja, vai lá no Roteiro Espírita, no canal no YouTube, se inscrevem e vocês passam a saber quais são as nossas próximas atividades. Sábado teremos no Roteiro Espírita a presença de Oscar Calmon e quinta-feira também uma palestra que faremos em uma outra casa espírita. Então, nos sigam, nos acompanhem nas nossas redes sociais. Espero vê-los também por lá. Obrigado a todos, muita paz e muito obrigado e até a próxima oportunidade. Paz e bênção a todos.